Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CAT Artes. Hoje o CAT Artes apresenta para vocês a arte do surrealismo. O que é o surrealismo? O surrealismo foi um movimento artístico que fez parte das chamadas das vanguardas europeias e teve início nas primeiras décadas do século XX. Consiste em uma corrente artística conotativa, irracional e subconsciente, surgindo todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente, sem o limite imposto pelo espírito crítico. Sua origem foi inspirada em outro movimento, como o cubismo, o futurismo e o dadaísmo. A corrente também manifestou-se na literatura, escultura, teatro, cinema, artes plásticas e fotografia. O principal nome do movimento foi o poeta e escritor francês André Breton. A arte surrealista rompe com a busca pelo sentido nas representações e o surreal, aquilo que está além do real, que é mais que o real, porque transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente inconsciente, com o imaginário e o absurdo. Trabalhando com o surrealismo nas artes plásticas, vamos ver essa representação de ovo aberto por um zip de inspiração surrealista. Pintura maluca de Vladimir Crush, que ele fez essa pintura a partir dos anos 80. A gente vai perceber como na pintura a gente pode perceber o surrealismo, as coisas irreais dos objetos que faz parte do nosso dia a dia. O surrealismo formou a sua base a partir da ideia do psicanalista Freud, principalmente aquele que dizia a respeito aos sonhos e ao inconsciente. Freud ironizava os valores burgueses e tradicionais da sociedade, status, família, pátrias e assim sucessivamente. De acordo com o psicanalista, o homem deveria evitar o mundo dos humanos e mergulhar nos dos sonhos. Contudo, o movimento passou a ser visto de fato em 1924, através do movimento surrealista, que foi um movimento literário publicado pelo escritor André Breton, considerado precursor do surrealismo. André Breton, ele é considerado assim o cara, entendeu? No mundo do surrealismo. Neste período, a população estava se acostumando com a mudança causada pela Revolução Industrial, onde os processos de industrialização, descoberta científica e progressos culturais estavam iniciando. Diante dessa situação, o cenário tornou-se favorável para o desenvolvimento artístico aberto para uma nova interpretação e expressão da realidade. Dessa forma, surgiram as correntes principais do surrealismo. Agora vamos falar um pouco das características do surrealismo. Uma proposta surreal, diferente de qualquer conceito sobre materialidade e realidade, envolve o livre impulso, cujos autores podem retratar tudo aquilo que lhe vem à mente, sem se preocupar com a razão e contexto lógico. Na literatura, o movimento introduziu a técnica da escrita automática, método em que os autores escrevem livremente com a intenção de liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideia do subconsciente. Artista surrealista. No surrealismo, os artistas buscavam conectar elementos do mundo real
com seus sonhos, criando assim uma realidade alternativa. As suas obras costumavam usar seres inanimados e juntar elementos que não têm nenhuma ligação, propondo uma verdadeira brincadeira no estado mais irracional que a imaginação possa estar. Além de tudo isso, a fantasia, o estado de tristeza e a melancolia exerceram grandes atrações sobre o surrealista. A valorização do onírico também acontece, pois os artistas consideravam o sonho como atributo inquietante e bizarro na vida diária. Com parte da construção artística, ele chegava a pedir que as pessoas comuns descrevessem os seus sonhos como uma forma de reunir inspirações para as futuras produções. Assim, esculpia por meio de figuras simbólicas e abstratas as imagens do subconsciente, consideradas por eles a realidade mais profunda do ser. Era aquele sonho que muitas vezes você tem, que você diz assim: meu Deus, que sonho é esse que eu tive? É aquele ditado popular: é um sonho sem pés, sem cabeça, não tem começo, não tem meio e nem tem fim. Era esse tipo de sonho que os artistas gostavam de escutar. Para quê? Para ter aquela sensação de inspiração para pintar suas telas. Os artistas assim que fizeram parte desse movimento, que trabalharam nele, a gente pode apresentar aqui, que foi Salvador Dalí, Mastiasen, Juan Miró, René Magritte e André Breton. E eles fizeram parte desse mundo. E vamos ver uma pequena assim biografia deles. Vamos falar primeiramente do Salvador Dalí. Nasceu em 1904 e faleceu em 1889. Foi um pintor espanhol que se dedicou por sua composição insólitas e desconexas. Com seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar, foi um grande representante da estética surrealista. Salvador Domingo Dalí nasceu em Figueras, Catalunha, Espanha, no dia 11 de maio de 1904. Filho do tabelião Salvador Dalí Cusi e de Filipina, desde cedo revelou talento para o desenho. Em 1922, foi levado para Madrid para estudar na Escola de Belas Artes de São Fernando, do qual seria expulso anos depois. Na capital espanhola, ele fez amizade com o poeta Frederico García Lorca e com o futuro cineasta Luis Buñuel. Dalí chamava atenção com um figurino que mostrava sua personalidade excêntrica, com cabelos longos, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. As obras de Salvador Dalí são essas que vocês estão observando aí. Vamos falar da Persistência de Memória, que foi feita em 1931. Na década de 30, Dalí produziu o melhor de sua obra, telas nas quais pessoas e animais e objetos e paisagens se fundem em composição insólitas. O pintor costumava dizer: a diferença entre mim e o surrealista que eu sou um surrealista. Ele se achava assim o cara, o Salvador Dalí, entendeu? Por isso que ele foi expulso, porque ele dizia que ninguém sabia dar o valor certo em suas obras, certo? Ninguém estava ali para julgar suas obras, porque ninguém tinha condições de julgar suas obras, porque Salvador Dalí era aquele cara irreverente, certo, gente? Marx e Engels.
né? Foi um importante escultor e pintor surrealista alemão, nacionalizado francês no século XX. Nasceu na cidade alemã em 2 de abril de 1891, faleceu em Paris em 1º de abril de 1976. Estudou psiquiatria e filosofia na Universidade de Bonn. Max Ernst aprendeu a pintar durante a juventude, copiando pintura de Van Gogh. Se alistou no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa certa, que ele se alistou, mas ele não queria ir para a guerra. Por isso que ele deixou um pequeno resumo, né, que ele morreu na guerra, quando estava acontecendo a guerra, né, e depois ele reviveu quando a guerra acabou. Foi morar na França em 1922. Em 1930, atuou no filme A Idade do Ouro. Morou nos Estados Unidos entre os anos de 1941 e 1953. Ganhou a cidadania norte-americana em 1948. Voltou a morar em Paris em 1953. No mesmo ano, ganhou o Grande Prêmio na Bienal de Veneza. As obras de Max Ernst são essas que vocês estão vendo. O título da obra vem de uma rima alemã infantil que começa: o elefante de Celebes tem gordura pegajosa e do fundo amarelo. As combinações inexplicáveis da pintura como a figura feminina sem cabeça e a criatura semelhante a um elefante sugere imagem de um sonho, e a técnica freudiana de associação livre. Juan Miró nasceu em 1893 e faleceu em 1983. Foi um importante pintor, gravador, escultor e ceramista espanhol, contemporâneo do fauvismo e do cubismo. Criou sua própria linguagem artística e retratou a natureza de forma como faria o homem primitivo ou uma criança. Foi um dos mais destacados representantes do surrealismo. Juan Miró nasceu em Barcelona, na Espanha, no dia 20 de abril de 1893. Desde pequeno mostrou o gosto pela pintura. Ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona, mas com 14 anos, pressionado pela família, teve que abandonar os estudos de artes. Juventude. Juan Miró estudou comércio e trabalhou 2 anos como balconista em uma farmácia, até sofrer uma crise nervosa. Buscando se convalescer, passou um longo período na casa da família, na aldeia de Monte de Ocampo. Em 1912, seu pai consentiram que ele retornasse aos estudos. Voltou para Barcelona e ingressou na Academia de Artes, dirigida por Francisco, que apresentou as últimas tendências europeias. Olha aqui as pinturas de Miró. É umas pinturas assim que chamam muita atenção das crianças. Na parte da pedagogia, as professoras gostam muito de trabalhar isso, porque trabalha as cores. É uma coisa assim que a criança vai viajar nesse mundo dessas telas, que é uma coisa surreal, que é uma coisa que a criança não vê no dia a dia. Essas obras de Miró. René Magritte, conhecido na arte plástica. No dia 21 de novembro de 1898, posteriormente ele tornaria um dos grandes e mais significativos nomes da arte plástica do movimento surrealista em belga. René era filho mais novo do casal Leopold e Regina Magritte, e em 1912 perdeu a mãe.
um triste. Sua mãe se suicidou mergulhando no rio, evento testemunhado pelo jovem Magritte. Mais tarde, em 1916, o artista é admitido na Academia, em Bruxelas, instituição na qual ele permanece por 2 anos. Nessa ocasião, o pintor passa a atuar como desenhista em uma fábrica que produz papéis de parede e tem seu primeiro encontro com Georgette Best, sua esposa, a partir de 1922. Magritte trabalhou também como design de cartazes e ofertas publicitárias até 1926, quando começou a se sobressair no movimento surrealista. Deste período, ele assina um acordo com a Galeria de Arte de Bruxelas. Desde que então ele se dedica de corpo e alma à pintura. Integra em seu currículo a criação de uma obra surrealista. E 1 ano depois realiza a primeira mostra de arte, a qual não é bem sucedida entre os críticos. Uma marca significativa da obra de Magritte é suposta incoerência, tais como se apresenta a pintura rap, palavras que em português significa estrupo. Nela aparece um toso, um lugar de um rosto. Seu temperamento irrequieto se refere em trabalhos como A Queda, no qual seu excêntrico homem cai do firmamento, trajando chapéu coco e completamente tranquilo em um acontecimento que revela um pouco da existência humana. Uma das pinturas que chama mais atenção do público é essa que vocês estão vendo aí, o cachimbo. Ceci n'est pas un pipe, que significa isso não é um cachimbo, certo? Isso chamou a atenção das pessoas quando via essa tela, porque dizia assim, mas isso aí é uma pintura de um cachimbo, mas só que ele não é cachimbo. Quando você começa a pensar, ele não é um cachimbo que você vai usufruir, mas sim, na tela as pessoas ficavam assim, mas isso tem uma figura de um cachimbo. E isso era para dizer que ele estava tentando impactar o telespectador, as pessoas que estavam observando essa tela. André Breton foi um escritor francês de referência no surrealismo. Oriundo de uma família de pequena burguesia católica da França, André Breton nasceu no dia 19 de fevereiro de 1896 e era filho único, criado com rigidez disciplinar de sua mãe. Viveu sua infância no subúrbio de Paris de maneira modesta. Quando ficou mais velho, a pressão familiar o forçou a estudar medicina, algo que fez sem qualquer entusiasmo. Neste meio tempo, André Breton ainda foi convocado para servir o exército francês, primeiro na artilharia e depois como enfermeiro no decorrente da Primeira Guerra Mundial. E estes são os trabalhos surrealistas que André Breton fez na sua jornada. Louis Buñuel era o primogênito de 7 filhos. O pai ferreiro bem-sucedido, casado aos 43 anos, a mãe Maria Portolaz, então tinha 18 quando a família se mudou para Saragoça. Buñuel iniciou os estudos com os jesuítas, recebendo a formação religiosa, que se tornaria marcante em seus filmes. Em 1917 foi para Madrid, ingressando na Faculdade de Agronomia, indo morar na residência estudantil, onde conheceu Federico Garcia Lorca e Salvador Dalí. Deixou aquela faculdade para estudar Filosofia e Letras e graduou-se em 1924. No ano seguinte, Buñuel casou-se com Jeanne Roucas e trabalhou na França como cineasta. Ele fez um dos grandes filmes, que é O Cão Andaluz. E
o Cat Artes vai ficando por aqui. Obrigada pela sua participação. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.